família, aqui é o Alex fazendo pra vocês mais uma edição desse programa maravilhoso que é o Playbook. E dessa vez vou falar dele, do Joe Burrow, camisa 9 do Cincinnati Bengals, quarterback desse time que as pessoas falam: Alex, mas você não odeia o Joe Burrow, você é um hater máximo e completo desse time, desse quarterback. Como assim você tá fazendo episódio dele? Porque, cara, o Joe Burrow está jogando muita bola. É pra mim um dos melhores quarterbacks da NFL. E se o Cincinnati Bengals estivesse vencendo aí mais partidas, poderia muito bem estar disputando o prêmio de MVP. Porém, vitória e derrota não é estatística de quarterback. Esse é um mantra que eu defenderei até o fim dos meus dias. Se você puder aprender só uma coisa aqui nesse episódio, que seja isso, que vitória e derrota não é número para usar quando você está se comparando com quarterbacks, porque é um jogo coletivo, certo? Futebol americano não é tênis, você não está jogando xadrez ali no 1 contra 1 entre quarterbacks, certo? Então o Joe Burrow fez chover nessa partida contra os Rams, eu vou mostrar aqui para vocês, mas não saiu com a vitória, mesmo tendo uma conexão espetacular com o Ja'Marr Chase. Vou trazer também as decisões, né, um pouco de crítica, um pouco de defesa aqui do Zac Taylor, o técnico aí do Cincinnati Bengals, certo? Mas sem mais delongas, bora pro videozinho dessa semana. Então, nessa primeira jogada, o Baltimore Ravens está apresentando aqui uma estrutura com 2 safeties no fundo do campo, que a gente chama de two high, correto? E aí, o Cincinnati Bengals vai ter um conceito aqui que a gente chama de dagger concept, que é o quê? Quando você tem uma rota vertical do wide receiver de dentro e uma rota dig do wide receiver de fora. Então, esse aqui é o que a gente chama de dagger concept, beleza? E aí, qual que é o problema dessa jogada? É que quando o snap sair, o Baltimore Ravens, que estava apresentando aí uma defesa com 2 safeties no fundo do campo, vai, na verdade, estar apresentando um disfarce, por quê? Quando a gente solta aqui o snap, a gente vai ver que a cobertura muda. Então, aqui, ó, quando o Joe Burrow vai chegar aqui, né, no topo do drop back dele para ler a defesa e ver o que ele vai poder passar a bola aí, a gente vai ter, na verdade, uma cover 3, em que você vai ter esse jogador marcando um terço do campo, o safety aqui patrulhando o meio do campo e esse outro jogador marcando o outro terço do campo. Você tem aqui uma cover 3, correto? Então, o outro safety que estava ali marcando o fundo do campo, ele acaba descendo aqui, certo? Para marcar essa área justamente aqui para confundir o quarterback com essa rotação depois do snap. E o que o Joe Burrow vai fazer aqui? Eu vou tirar esse desenho, quero que vocês prestem atenção aqui no camisa 9 do Cincinnati Bengals, certo? Então aqui, ó, o Joe Burrow chegou aqui e agora ele tá ali nessa defesa. Ele tem, em tese, essa janela aqui, correto? Para passar essa bola, ó, entre esse jogador e esse aqui no Ja'Marr Chase. Porém, o que ele tá vendo? Que o quadril desse defensor está virado pro lado de cá, certo? Então o quadril, deixa eu trocar a cor aqui, o quadril tá virado para esse lado, certo? Tá apontando para cá, porque ele pode fazer uma jogada aqui nessa janela, caso o Burrow coloque essa bola aqui pro Ja'Marr Chase. É um passe longo, o Joe Burrow tem um braço forte o suficiente, mas ele não tem o braço do Justin Herbert, o braço do Josh Allen, por exemplo. Então, ele não é que ele não consiga fazer qualquer tipo de lançamento, mas ele precisa estar mais certo, e geralmente ele está, né? E aqui ele tá olhando isso e tá vendo que esse cara também está de olho nele. Então o quadril tá apontado pro lado de Ja'Marr Chase, mas os olhos estão virados para ele. Então esse cara tá vendo o que ele vai fazer aqui, certo? Vocês vão ver que o Joe Burrow vai querer lançar essa bola nessa janela. Vou deixar a janela aqui, ó. E aí, presta atenção aqui agora no Joe Burrow, certo? Ele vai, ó, querer lançar essa bola, mas ele não lança, porque ele acredita que ele não consegue colocar essa bola ali. E aí ele vai escalar o pocket, ele tá vendo aí que ele tem essa raia, certo? Aqui, porque a linha ofensiva dos Bengals tá dando esse espaço aqui, ó, no pocket para ele, então ele vai ter esse espaço aqui, ele tem essa raia aqui no meio do campo para poder escalar o pocket, comprar um pouco de tempo. Para quê que ele vai fazer isso? Ó, deixa eu tirar os desenhos aqui. Opa! O que ele vai querer fazer aqui, então? Ele vai querer colocar a bola nessa janela de cá, ó. Então, é uma janela que é mais difícil de colocar a bola do que em tese aquela primeira, mas que, baseado na leitura que ele fez do jogador, que ele não conseguiria, em tese, jogar aquela bola ali sem ter o medo do jogador, por exemplo, tentar interceptar essa bola, ele vai escalar o pocket e vai lançar a bola com antecipação, uma boa antecipação numa janela menor, mas que o defensor não está esperando que ele coloque a bola ali, justamente por estar ali já em outra área, certo? O quadril dele está virado para o outro lado e aí não vai dar tempo. Ele vai contar com o Ja'Marr Chase, continuar correndo a rota dele aí para chegar lá onde ele vai lançar essa bola. Então vou soltar a jogada aqui para vocês, ó. O Joe Burrow vai aqui, ó, fazer o passe aqui. Essa mobilidade que ele tem não é necessariamente em relação a ganhar jarda com as pernas, mas de comprar tempo do pocket, de manejar ali o pocket aqui, ó, ele já tá fazendo um lançamento antes do Chase chegar naquela janela, correto? A bola aqui já tá saindo da mão do Joe Burrow e aí a bola vai chegar ali, ó,
perfeitamente pro Jamar na janela entre os dois defensores. E aí também ajuda bastante ter um dos melhores recebedores da NFL aí que vai ganhar esse tanto de jarda depois da recepção, certo? Para marcar o touchdown no Cincinnati Bengals. Mas por quê? Passes ali no meio do campo também convidam esse tipo de jogada, né, com muitas jardas após a recepção dos recebedores, principalmente se forem tão talentosos quanto o Ja'Marr Chase. Então aqui, uma jogada excelente do Joe Burrow comprando tempo e antecipando o passe para o seu recebedor, que mesmo com a defesa fazendo um disfarce depois do snap, ele consegue identificar e improvisar ali dentro da estrutura da jogada para colocar a bola na mão do Chase, que é especial e faz o touchdown aí para os Bengals. Na segunda jogada, o que estamos vendo aqui, certo? O Baltimore Ravens também de novo com uma estrutura com 2 safeties no fundo do campo, beleza? E qual que vai ser a chamada aqui de fato? Esse jogador também vai subir para cobrir aqui 1/4 do campo, então você vai ter essa estrutura aqui em zonas de um lado e aqui você tem um cara isolado no mano a mano do lado oposto da formação forte do lado do ataque. O que que isso significa? Que você tem aqui, ó, 1, 2, 3 jogadores do lado do ataque de lá e aqui 1, 2 do lado de cá, certo? Então quando você tem uma cover 4, digamos aqui, certo? Do lado forte, você tem uma cover 6, beleza? Então, a gente vai ter aqui uma cover 6 do lado do Cincinnati Bengals, só que aqui esse cara vai virar um mano a mano em vez de marcar aqui em zona, por exemplo. Então, essa aqui é a chamada defensiva do Baltimore Ravens e o que os Bengals vão chamar? Eles vão colocar uma rota aqui, deixa eu tirar essa sinalização aqui, eles vão colocar a rota do running back aqui na flat, você vai colocar a rota de dentro aqui para fazer uma corner, e aí essa rota do Ja'Marr Chase, que é uma rota post, que quebra aqui, ó, entre a zona do cornerback e a zona do safety. Então essa post contra, em tese, uma cobertura quarters, né, que aqui acaba virando um mano a mano, é maravilhosa. Então uma chamada perfeita aqui no Cincinnati Bengals para bater esse tipo de cobertura do Baltimore Ravens. E eu vou soltar aqui para vocês verem como o Joe Burrow vai processar isso daqui, ó, porque logo antes do snap, ó, você vai ter um motion ali do running back, o cornerback vai subir, e quando o Joe Burrow chega aqui no topo do drop back, eu quero que vocês prestem atenção no safety aqui, ó, que aqui meu safety, cara, extremamente perdido, porque o corner, ele tá aqui do lado de fora, ele tem a vantagem do lado de fora em relação ao Chase, né, então ele consegue marcar tudo que tá daqui para fora, por exemplo, né? Então se o Chase faz uma rota quebrando aqui, né, uma rota corner, ou até mesmo uma rota goal aqui, mas ele vai pegar aqui o lado de fora. Agora, do lado de dentro, ele tá esperando que ele tenha ajuda, correto? Então, ele tá aqui mais preocupado com o lado de fora. Quando esse cara quebra pra dentro, ele tá esperando que o safety aqui vai estar pra ajudá-lo, certo? Porém, o que acontece? Como a chamada dos Bengals é muito boa, você vai ter aqui o Gesicki, né, fazendo essa rota para cá, que vai o quê? Chamar a atenção desse safety pro lado de cá. Então, você vai, né, ocupar esse safety, o Joe Burrow vai estar lendo aqui a movimentação dele. Se ele desce, ele lança no Chase, e é exatamente isso que acontece, e esse outro cara não tem tempo de chegar ali no Ja'Marr Chase. Então o safety fica bem perdido. Preste atenção aqui aonde está esse safety, certo? O Joe Burrow aqui, ó, assim que ele faz a leitura, quando ele se prepara para lançar o safety quebrando o quadro, e mesmo que ele vire aqui, ele vai ficar perdido, certo? O Joe Burrow tem, como eu disse, braço suficiente para fazer qualquer tipo de lançamento, vai colocar essa bola aqui na vantagem do Chase no ponto futuro, e aí vai marcar o touchdown no Cincinnati Bengals aqui nessa big play. A terceira jogada que eu separei foi a segunda quarta descida que os Bengals arriscaram, certo? Então os Bengals arriscaram aí 3 vezes na quarta descida, essa daqui foi a segunda vez. E me pega muito que tenha sido a mesma coisa da primeira, certo? Então essa aqui é a segunda jogada, a segunda quarta descida, e é exatamente a mesma coisa que aconteceu primeiro, então eu escolhi só uma delas, né? Como é a segunda, eu acho mais grave aqui, mas ao mesmo tempo, não, nesse ponto, não é sobre o Zach Taylor decidir arriscar ou não. Eu gosto da ideia de ser agressivo, independente do resultado. Eu acho que muitas vezes, para 2, 1 jarda, é mais fácil ele ganhar esse tipo de jarda, que os times têm medo aí de perder a posse de bola, mas quando você ganha, você tem muito mais chance de acabar pontuando naquela campanha, certo? Então, claro que depende do contexto, depende de cada jogada, mas eu, em tese, gosto de um time que arrisca bastante, principalmente quando você tem um Joe Burrow e um Ja'Marr Chase, por exemplo, que você está jogando contra um time que vai colocar muitos pontos no placar, como é o Baltimore Ravens. Mas a chamada aqui do Zach Taylor, então. Os Bengals estavam com esse running back alinhado aqui, ó, e quando você coloca o running back alinhado como número 1, em tese, é para você ter aí um indicativo se é marcação em homem ou em zona. Não é garantido, porque a defesa também pode se disfarçar, mas nesse caso eles vão chamar o running back, né? Eles vão colocar o running back, ele abrir em empty. Empty é quando você tem apenas o quarterback, correto? Então vai abrir com o running back lá no outside como número 1, e aí esse running back vai fazer essa movimentação para cá,
Então ele vai voltar aqui pro backfield, certo? E aí esse jogador aqui da defesa, ó, esse linebacker que estava aqui marcando em homem a homem, vai também acompanhar, ó. Então esse cara aqui que tá aqui marcando a homem, ele também vai acompanhar esse cara para cá. Beleza? Então os Bengals têm aí o indicativo de que é uma marcação em homem a homem antes do snap por causa dessa movimentação aqui do desenho da jogada. Beleza? Então vou colocar aqui para vocês verem, ó. Então, volta aqui pro backfield, ó. Os linebackers vão se comunicar aqui, porque agora que o running back trocou o lado, né? Então ele tava do lado de cá, passou pro lado de cá, ó. Esse jogador também vai falar para esse cara marcar ele. Então agora a marcação em homem a homem é essa daqui, certo? Então você tem aqui outra marcação em homem a homem aqui desse lado. Você tem aqui, né, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Então você tem aqui uma marcação em homem a homem. Você vai ter aqui um safety marcando, um linebacker, né, marcando aqui o meio do campo. E o safety lá no fundo do campo. Essa é a marcação do Baltimore Ravens. E qual que é a chamada do Cincinnati Bengals aqui? Você vai ter o running back saindo para cá. Você vai ter esse jogador aqui praticamente bloqueando para o Ja'Marr Chase. Então você tem essa trips formation. Trips é quando você tem 3 jogadores, certo? Alinhados dessa forma para o Chase passar para o lado de cá. E aqui o Gesicki também passando para o lado de cá para estressar aqui os linebackers. Então você tem aqui esse high-low, por exemplo, né? Na rota de baixo, a rota de cima. O que os linebackers vão decidir marcar? E lá do outro lado, você tem um contra um com uma rota vertical aqui, uma rota go, uma rota fly, certo? Que o safety, em tese, não consegue chegar lá se você lançar a bola bem o suficiente do lado de fora. E aqui, você precisa só de 2 jardas. E o que o Joe Burrow resolve fazer? Lançar esse matchup no 1 contra 1 no outside, quando ele sente a pressão do Baltimore Ravens. Quando você está jogada, vocês vão ver. Mas é uma jogada que tem pouca chance de ser, né, efetiva, porque é um passe muito arriscado, é um passe longo. O Joe Burrow é excelente nesse tipo de passe, principalmente quando ele está lançando para o Ja'Marr Chase ou para o T. Higgins, que não estava jogando nessa partida. Então, o Joe Burrow decide aqui esse matchup do 1 contra 1, ele confia ali no Burton para ganhar, porque na outra quarta descida o Burton ganha e a pressão afeta o passe do Burrow, o passe não é completo. Aqui, então, mesmo pressionado de novo, ele tenta esse passe e ele quase consegue. A minha questão não é com a decisão do Joe Burrow, né? Também, ao mesmo tempo, não é com a chamada, apesar de que eu gostaria de alguma coisa mais curta, por exemplo. Você pode até deixar essa rota lá, mas aí você coloca, por exemplo, um running back aqui para fazer uma wheel, uma coisa mais agressiva nesse sentido, ou então coloca, né, esse cara aqui para se movimentar para cá, né? E aí fazer uma rota aqui no conceito que a gente chama de mesh, né? Então você coloca esse jogador passando para cá e o jogador que estaria aqui passando para cá, né? Eu adoro o conceito mesh, vocês que assistem o playbook sabem disso. Então, como você sabe que é mano a mano, você precisa de poucas jardas, coloque rotas que batam mano a mano para poucas jardas, porque aí você tem mais chance de conseguir converter, né? Então vou limpar essa bagunça toda aqui, ó. Vou deixar para vocês verem aqui. No Joe Burrow, quando ele chegar aqui no topo do dropback dele, ó, o que vai acontecer? Esse jogador aqui do Baltimore Ravens vai estar pressionando ele aqui de fora, certo? Então o Joe Burrow vai precisaria, né, escalar esse pocket aqui um pouco mais, beleza? Porque o que acontece também em relação às rotas aqui, ó. Esse cara que tá praticamente aqui bloqueando pro Chase, ó, vai deixar o Chase livre aqui. Então o Chase vai passar, o Joe Burrow vai ter toda essa janela aqui para passar se ele encobrir esse linebacker. E assim, eu não culpo o Joe Burrow de não ter passado essa bola no Chase, porque ele tá pressionado, ele sente a pressão, ele vê que você tem um safety no fundo do campo, ele vai pegar 1 contra 1 dele. Isso faz parte de quem é o Joe Burrow. Então quando o Joe Burrow acerta esse passe pro Ja'Marr Chase e pro T. Higgins e todo mundo bate palma, acha gênio, quando ele faz e dá errado, a gente tem que respeitar o processo do quarterback. Então, eu não culpo muito o Joe Burrow aqui por ter tomado essa decisão, certo? Porque muitas vezes dá certo pra ele, mas ao mesmo tempo é outro recebedor que tá ali, né? É o Burton, não é o Chase, não é o Higgins. Então, ao mesmo tempo, eu gostaria que o Burrow escalasse um pouco mais esse pocket e tentasse encontrar essa janela aqui no Chase, porque esse também é um bom conceito para bater homem a homem. A chamada, o desenho escolhido, é um bom desenho para bater homem a homem. Talvez não seja o melhor desenho numa 4-1. Entende a diferença? Então, vou soltar aqui mais um pouco da jogada para vocês verem que... Então, o Ja'Marr Chase vai ficar livre aqui, ó. Vocês verem que o Joe Burrow já tá fazendo aqui, né, o passe. Então, ele já escolheu 1 contra 1, vai lançar a bola ali, ó. E ele tem esse espaço aqui, certo? Então, vou colocar aqui de novo o desenho para vocês, ó, para escalar um pouco desse pocket aqui, né? Não é a coisa mais simples do mundo, e eu sentado aqui na minha cadeira é muito mais simples de pedir isso dele. E aí, claro, achar o Ja'Marr Chase aqui nessa janela, certo? Mas eu não culpo ele de escolher 1 contra 1 ali, né? Faz parte de quem é o Joe Burrow. E aí, esse passe acaba sendo incompleto aí por muito pouco, por conta da pressão ali, ó, né? Que afeta o lançamento do quarterback.
A última jogada então, família, aqui a chamada para 2 pontos, porque eu gosto da decisão do Zac Taylor de arriscar os 2 pontos depois de marcar o touchdown aqui, ó, até estouraram fogos de artifício aqui pra mim, certo? E pro Zac Taylor, porque, cara, é uma boa decisão de você não dar a bola na prorrogação, você não devolve a bola pro Lamar, nem no tempo regular, que ele ainda tinha ali alguns segundos e 2 timeouts, que poderia acontecer algo, né, o jogo só estaria empatado, nem levar esse jogo pra prorrogação. Aqui você conquista 2 jardas, provavelmente você vai vencer o jogo, né? Você tem muita chance aí, então eu gosto dessa decisão. Porém, eu não gosto da chamada que ele fez. Por quê? Você tem aqui do Baltimore Ravens, certo? Uma chamada aqui de blitz que você tem aqui esses 4, e aí a blitz vai vir aqui do meio. Então você tem 5 jogadores vindo, certo? Uma blitz, 5 jogadores ou mais na pressão. Enquanto a marcação aqui em homem a homem desses jogadores, certo? E esses 2 outros aqui vão dobrar nos recebedores de dentro, né? Porque como a pressão tá vindo do meio, se você coloca uma rota aqui, exemplo, do ataque cortando pro lado de cá, você não vai ter ninguém aqui nesse meio do campo, que é de onde está vindo a blitz. Então, você vai colocar jogadores aqui, né, mais dentro para marcar esses caras que estão aqui, porque eles podem ameaçar aonde você está deixando o espaço. O que eu não gosto aqui? Você está numa formação em que você tem aqui 2 jogadores desse lado e 2 jogadores desse lado, certo? Você tem aqui running back também, né? Mas você está numa formação 2 por 2. E aí é mais fácil para a defesa disfarçar o que ela está fazendo, né? Então eu gostaria de você deixar esse camarada aqui, ó, que é muito bom que você tenha esse recebedor aqui, ó, isolado. Aqui sim ele está no mano a mano, mas e se, por exemplo, esse cara que está aqui em frente ao cacique, certo? Dropar aqui numa cobertura, né? Então deixa eu trocar aqui a minha cor. Isso ao invés de estar marcando aqui no mano a mano, ele sobe aqui para a janela onde poderia ser uma rota do Chase quebrando para dentro, né? E se quem vem na blitz, né, é um cara que está aqui mais perto da linha de scrimmage, ao invés de ter esses 5 jogadores, você tem aqui esse jogador vindo para cá, que é onde o Burrow vai abrir ele para lançar, por exemplo, tem um cara vindo dali. Então, eu gostaria que você isola o Ja'Marr Chase com a sua chamada, com o seu desenho, né? Você deixa um 3 por 1 e deixa o Ja'Marr Chase lá isolado e vê como o Ravens se comporta, certo? Então, eu não gosto dessa chamada aqui. O que o Joe Burrow vai fazer? Ele sabe que ele tem um running back aqui, beleza? Para protegê-lo, né? Caso venha uma blitz aqui do lado de cá, então ele sabe, ele vai abrir para o outro lado, então ele não vai olhar para o lado de Ja'Marr Chase, certo? Porque aqui, caso venha uma blitz, ele tá protegido, se o cara vier da frente dele, ele sabe de onde o cara tá vindo e vai tentar fazer o quê? Vai lançar a bola aqui numa rota do Tarente, que vai estar quebrando para cá, que é uma boa rota para bater homem a homem, não quando você tem 2 jogadores, né, marcando aí. Mas o que acontece? O Joe Burrow vai tomar a decisão certa aqui para mim, ó. Ele vai abrir, certo? Então, quando ele chega aqui no topo do drop back, ó, que em tese você tinha um Tyrande ali pra dentro, mas ele vai saber que o Tyrande vai cortar aqui pra fora. Então, que ele pode ter essa vantagem, ó, assim que ele decide passar essa bola aqui, ó, eu gosto dessa execução. O Chase vai vir a ficar aberto lá do outro lado, mas eu não gosto aqui, né? Então, eu gosto da decisão que o Joe Burrow toma, eu gosto da execução, ó, olha onde ele coloca essa bola. Então, ela passa assim, entre muito pouco, bem perto das mãos do Tyrande, sabe, de segurar essa bola, e aí aqui, né, o joelho já tá no chão, talvez a bola não entre, né, mas talvez entre sim, caso ele estivesse ali com a bola, ele estica, né, então poderia muito bem ter convertido, mesmo com uma chamada ruim, mesmo com uma boa cobertura do Baltimore Ravens, o Joe Burrow deu chance do Cincinnati Bengals vencer essa partida aqui. Por muito pouco, esse Tyrande não pega essa bola, e aí marca os 2 pontos e deixa os Ravens em desvantagem sem mais tempo no placar, certo? Então, eu não gosto da chamada do Zac Taylor aqui nesse momento, gosto da decisão tal qual na outra quarta descida, certo? Então, eu acho que você tem um bom processo, mas ao mesmo tempo não tem uma boa execução do técnico, mesmo que o quarterback tenha feito aqui o que dava dentro dos 2 snaps, sabe? Acho que o Joe Burrow não é culpado e teve uma excelente partida, colocou bolas aí bem difíceis pro Ja'Marr Chase, teve big plays, fez o que podia, mas vitória e derrota não é estatística de quarterback. Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui do Joe Burrow, do rei de Cincinnati. Certo? Quero agradecer no cantinho da gratidão essa semana o Baltimore Ravens e o Cincinnati Bengals por nos proporcionarem um excelente jogo em prime time, né? E aí, nos 2 jogos dessa temporada, na verdade, o outro não foi em horário nobre, mas essa rivalidade aqui, cara, é cinema. Os Ravens levaram as 2 partidas, mas o Cincinnati Bengals fez um jogaço aí nas 2, né, ocasiões. Então, quero agradecer todos os envolvidos, porque a gente gosta de futebol americano, cara, independente do resultado, a gente gosta aí de ver excelentes partidas, e esses 2 times entregaram muito em seus 2 duelos divisionais, beleza? Então é isso, família, não esquece, se inscreve aqui no canal do Endzone Brasil, deixa o like nesse vídeo, comentem se vocês concordam comigo, se vocês discordam de mim, o que pode melhorar aqui nesse programinha, quem vocês querem ver no episódio da semana que vem. Eu tô devendo um episódio sobre o Detroit Lions, eu quase fiz essa semana, mas fazendo na semana que o Goff tem 5 interceptações também é um pouco sacanagem, tá? Ele tá jogando muita bola, então assim,
E outro quarterback que teve 5 interceptações e ganhou o jogo, né? Então vamos lá. Mas eu ainda tô devendo, torcendo os Lions aí, pode esperar que eu vou fazer, mas comentem aqui quem vocês querem. No mais, é isso. Vamos juntos por mais. Vejo vocês na semana que vem. Tamo junto. Valeu.